das vibrações do amor, a caridade se faz. Diante da presença amiga de abnegados trabalhadores da seara, que madrugam sempre na observância da caridade, caridade verdadeira, em prol dos nossos irmãos. Os sentimentos movem a vida dos caravaneiros, que nada reclamam, nada pedem, apenas ajudam, sem escolher as tarefas, sem se ausentar no campo da caridade, a sua predisposição em colaborar. O que é mais importante ao ser? Servir. Servir para evoluir. Evoluir para servir. Enquanto muitos se culpam, se cobram por não ter tempo de servir, não tendo tempo para se redimir, a caridade sempre marcha e atua diante das escolhas verdadeiras, daqueles motivados pela fé, vivida por nosso Senhor Jesus o Cristo, no seu exemplo de renúncia e crença de que nada falta ao discípulo quando este se põe a caminhar. Este se põe a servir. O ceareiro nada deixa faltar à seara e sempre traz novos colaboradores que se apresentam nas horas derradeiras para poder servir aos caravaneiros da luz que peregrinam pela humanidade, diante de vestiduras diversas, diante de frentes de trabalhos diversas, e atuam pela caridade, pelo amor em servir, onde nada pedem, onde nada exigem, pois apenas enxergam uma luz em meio à escuridão. De que vale o homem buscar tantas coisas pelo mundo? De que vale o homem sonhar em ter tantas coisas pelo mundo e a sua alma vazia, e a sua jornada insegura, e as suas virtudes lhe cobrando, e lhe acusando, e fazendo-o sentir-se cobrado, inútil, e sempre ali, buscando justificativas às suas próprias falhas, querendo sempre que alguém venha lhe acobertar as falhas, e usando de lágrimas, soluços, mas não por verdade, mas sim por não terem coragem de abdicar das luxúrias do mundo e pegar no seu arado
e ir à seara do Cristo. Os mensageiros chegaram à terra, em meio às turbulências vividas por cada um. Diante do desempenho intelectual que cada um traz, diante da ausência de sentimentos, junto aos seus irmãos em jornada, que pedem apenas justiça, que pedem apenas caridade, que pedem apenas um olhar compassivo para os seus filhos, para os seus irmãos, para a casa da caridade. As virtudes superarão sempre as faltas, desde que aplicadas. O conhecimento da vida eterna sempre se tornará superior e não os tornarão prisioneiros nas algemas da materialidade. E com isso, uma alma liberta caminha aos páramos celestiais, encontrando em cada paradouro irmãos em jornada, trabalhadores da seara, irmãos que em missões anteriores juntos estiveram e ali viveram a fraternidade. Grandioso é o ser que se inspira no Cristo. Grandioso é o ser que vê a luz em meio à escuridão. Grandioso é o ser que se preocupa com seus irmãos. Grandioso é o ser que misericordioso é com aqueles com que estão na mesma jornada e seara. O mal divide, a verdade une e o amor eterniza. Tudo isso começa com a caridade. A caridade lhe abre as portas. A verdade lhe fortalece. O amor cura pela sinceridade com que cada um encarna em cada vida. Quão bons são os olhos daqueles que se preocupam com seus irmãos. Quão bom é o olhar daquele que se vê no pobre, estirados à calçada, sem banho, sem alimento, clamando pão, clamando caridade, e o olhar, se não for compassivo, finge não ver, finge não ouvir, e alega o medo pela insegurança, o medo do roubo, o medo da doença. Não aprenderam com Francisco de Assis? O Senhor da caridade, do amor, dedicado àqueles enfermos, miseráveis, que se perderam pelo caminho, que na ânsia de roubar, acabaram ferindo a sua própria vida e receberam o desprezo dos seus próprios familiares. Francisco havia e há tanta fé que nenhum mal lhe acometia,
Nem mesmo os mais perversos se atreviam, ousavam agredi-lo, nem com palavras, nem com gestos, porque a luz expandida do amor limpava as chagas, as sombras que acometiam as almas daqueles seres. Tantas vezes Jesus com ele caminhara, tantas vezes Jesus presente dentro desta mesma reunião, caminhando junto aos irmãos, atendendo-os diante do pedido da cura da enfermidade. Jesus sempre falando aos ouvidos dos irmãos: tendes fé, meus filhos. Cristo Jesus é quem cura a todos nós, curou-nos dos nossos males, recolocou-nos no caminho, libertou-nos da dor, do orgulho, da vaidade. Entregou-nos a maior das riquezas que alguém pode ter. Pois pobres são aqueles que se escravizam às coisas da terra e depois disso, o lamento de não ter dado o amor, de não ter expandido o amor, de não ter praticado a caridade aprendida. De que vale as lições se elas não são vividas? De que vale receber tanto e esconder debaixo da cama, esconder nos armários, esconder-se de todos e mentir, dizendo nada ter, pois a vida cobrará de todas as faltas de cada um perante o seu próprio olhar, sua própria consciência, egoisticamente incapaz de estender a mão, incapaz de expandir o olhar, incapaz de ver do esforço dos irmãos em pedir, diante de um orgulho maior, em não enxergar. O mundo vem revelando as personalidades. O mundo vem lhe mostrando a verdade. Os seres humanos não escondem mais o que são. Estão ali, verdadeiramente o que são. Cada qual com a sua personalidade antiquíssima, mostrando o porquê reencarnaram neste momento, diante desta deflagração mundial, provocando assim a dor do orgulho ferido, a dor de estar escravizado ao seu próprio karma, as algemas que os prendem e os impedem de caminhar. A caridade do Cristo é verdadeira, mas é rigorosa. O Cristo é misericordioso e é autêntico em tudo que ensinou e fez. Esta autenticidade pouco se vê dentre os irmãos que ouvem tanto, retêm quase nada. Não observam, porque preferem cerrar os olhos e não ouvir
não ver, não perceber o que está ao seu redor. Na medicina divina, a cura vem na velocidade da vida, na formação de um ser, na regeneração de cada célula, pela presença do amor verdadeiro, sincero, diante do arrependimento e diante dos atos praticados doravante. Mas quão difícil é realizar a caridade. Tão difícil é deixar tudo ao mundo e seguir Jesus. Quão difícil é renunciar às luxúrias do mundo e seguir as esferas das estrelas, diante da verdade, aonde homem algum jamais pôde entrar sem que ele tenha cristianizado as suas ações. Dentro disso, Jesus vem chamando, e os chamados são os últimos, para que despertem, para que não seja tardio o seu arrependimento, a renúncia e o exercício da fé, o exercício da caridade. Quantas vezes Jesus, à sua frente, lhe pediu pão e tu negastes. Quantas vezes Jesus se apresentara como enfermo, lhe pedindo, e tu dissestes nada a ter. Quantas vezes Jesus, lhe pedindo para lhe saciar a fome, e vós dissestes, nada tenho a oferecer. E depois disso, adentrava a igreja, cantava louvores, realizava cânticos, mas observava ali o nada, o vazio, diante do exercício ensinado dentro da casa da caridade. E realizar o bem, saciar a fome, de vestir os nus, de sanar as feridas dos enfermos, o dom da caridade, o dom do amor, o dom do perdão. Quantas vezes Jesus já lhe apareceu e vós baixastes a cabeça e dissestes não renunciar, às coisas da terra para adentrardes aos reinos celestiais. Quão é o homem inteligente para realizar tantas coisas na terra. Quão é o homem sábio que aprendeu a conquistar as maravilhas eternas, sempre em expansão. A sabedoria supera a inteligência aguçada da ganância em ter, e a sabedoria o leva ao ser maior, ao Deus íntimo em cada um. Dos discursos inflamados,
das desculpas arranjadas. Qual é o homem que se envergará a verdade? Qual é o homem que se dobrará na humildade, no reconhecimento, ainda não tardio, para iniciar sua jornada rumo ao mundo celestial que está às portas da humanidade? Como é um homem que vai buscar na ridicularização as gargalhadas diante das manipulações exercidas, rindo agora, choram depois, e o choro, o pranto, sem findar as lágrimas, de quão infantil foi, de quão pequeno foi, por estar dentro do caminho da caridade e volta aos caminhos que os levaram a estarem nos estágios ainda materializados no coração. Quão difícil exercer a fé, quão difícil é amar, quão difícil é demonstrar o amor, quão difícil é demonstrar que realmente o amor de Deus habita em ti, quando tu revela esse amor àqueles que nada sabem sobre o amor, que nada entenderam sobre caridade, cegos, se perdem no fanatismo, o fanatismo que os ensurdecem, o fanatismo que inflama a palavra à crítica malévola dos obreiros da seara, que renunciam à riqueza do mundo e exercitam a riqueza do Cristo na renúncia ao mundo e na conquista da eternidade. Quão rico é o homem que se apodera deste conhecimento e vivencia em suas vibrações, e o vivencia no seu olhar, na sua forma de ser, não desperdiçando tempo, não desperdiçando alimento, não desperdiçando água, não desperdiçando a própria vida que Deus lhe deu para que ele pudesse se curar. Virtudes só em quem pratica, amor só em quem vivencia, palavras de amor despertam a paz, despertam a paciência, figuram no semblante e demonstram no olhar, na caridade. É desta forma que o Cristo Jesus manifesta-se em cada um. O trabalhador
vê a seara e não pensa duas vezes. Diante da necessidade, ele se apresenta e ali ele se esmera em ser o melhor, em ser humano, e não usam das palavras do Cristo para oprimir seus irmãos, não usam das palavras da caridade para cobrar seus irmãos, pois ele serve, e ele sabe por que serve, porque ele entende o porquê do servir, e ele impõe sua autoridade em servir. É assim que se revela o poder, o comandante, que não precisa de armas, não precisa de nada que os homens usam para impor força, pois o seareiro usa o amor, a maior das forças do universo, em todas as dimensões e as interdimensões, e ali age. Somente aqueles que sentiram Jesus no coração, lembraram-se de suas palavras, não se preocuparam com o verbo, mas praticaram o verbo no dia a dia da sua missão. Não se esconderam atrás dos montes, nem ocultaram-se diante da multidão, mas ali se apresentaram. E ali o missionário revela a sua missão. O amor é a amizade sincera. O amor não cobra dos amigos um gesto sequer. O amor faz. O amor realiza. O amor conduz. O amor liberta. O amor sincero não vê ofensas, não se sente ofendido, não magoa, porque o amor é Deus em nós. Gratíssimo.